Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Esse aqui é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou Osias Júnior, vou falar para vocês sobre doenças da coluna que podem gerar uma aposentadoria por invalidez no INSS. Não sei se você sabe, mas as doenças da coluna podem sim ser um motivo para a aposentadoria no INSS. Esse benefício ele é pago ao segurado do INSS que está dentro do período da carência, que tem direito, tem qualidade de segurado e que se torna permanentemente incapaz para o trabalho, não podendo sequer ser reabilitado para sua função. É um caso muito grave que muitas vezes é recomendado a cirurgia, ficando aí por meses, anos na fila de espera do Sistema Único de Saúde. No início, enquanto é considerado temporariamente incapaz para suas atividades, o trabalhador recebe o auxílio-doença. Mas se a melhora da doença aí não vier, então, portanto, se a pessoa não sentir uma melhora, o auxílio pode ser convertido em uma aposentadoria por invalidez. Nós vamos ver aqui quais as principais doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez. No final desse vídeo eu vou explicar como. Então, portanto, já deixa o like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para me ajudar, para que eu possa continuar estudando e compartilhando com vocês tudo aquilo que eu aprendo diariamente. Muito obrigado pela sua presença. Se você quer ajudar outras pessoas com as informações desse canal, não esqueça de compartilhar nas redes sociais, pelo WhatsApp e até mesmo pelo Facebook. Então vamos às principais doenças aí que geram aposentadoria por invalidez. Lembrando, são doenças da coluna, nós estamos falando aqui. A primeira delas é a hérnia de disco. Então vamos lá, a hérnia de disco é uma doença que pode afetar a região do pescoço, a cervical, do meio das costas, a região torácica ou mesmo a região mais baixa das costas, a região lombar. Ela ocorre quando o disco intervertebral, que se situa entre as vértebras da coluna, perde a forma original, que é uma forma oval, e começa a incomodar a medula espinhal. O portador da doença começa a sentir sintomas de queimação no local, dormência e dor nas costas. Ela é provocada principalmente por má postura no dia a dia. Um trabalhador que exerce a sua função carregando peso, mas não se preocupa com a postura, pode desenvolver a doença por volta dos 40 anos de idade. É uma das doenças da coluna que podem gerar aposentadoria por invalidez, caso o trabalhador se torne permanentemente incapaz. Lembrando bem disso. Então vamos lá. Vamos aí para nossa segunda doença da coluna, que é a osteofitose. Então anote aí, nossa segunda doença, a osteofitose é uma doença que aparece aí nos osteófitos ao redor do disco da coluna vertebral. Osteófitos são os populares bicos de papagaio, que são pequenas expansões ósseas semelhantes a um gancho. Eles costumam aparecer no caso de problemas reumáticos como osteoartrose lombar e cervical, desidratação do disco invertebral e outros problemas. Porém, a osteofitose tem como principal causa a permanência em posturas incorretas ao longo da vida de trabalho, o que resulta nas lesões das articulações vertebrais. Essa é uma das doenças da coluna que podem ocasionar aposentadoria por invalidez. Então, portanto, nossa segunda doença, conhecida popularmente como bico de papagaio, osteofitose. Vamos para a terceira doença, num grupo de 5 que eu separei aqui para vocês, a discopatia degenerativa. É a nossa terceira doença da coluna. A discopatia degenerativa é uma doença que atinge os discos intervertebrais, que é a estrutura cartilaginosa situada entre as vértebras da coluna. Aquela cartilagem, ela ocorre devido à perda da água, a perda do líquido da região, minimizando a capacidade de movimentação dessa área. Essa doença degenerativa pode ser provocada
com o ato de carregar peso de maneira irregular ou de se manter numa postura viciosa durante longos períodos de tempo. Além disso, fatores genéticos, desgaste, esporte de alto impacto, obesidade e até mesmo o tabagismo são causas dessa doença, a nossa terceira doença da coluna aqui, a discopatia degenerativa. Estamos chegando aqui na nossa penúltima, mas não menos importante doença da coluna. Lembrando bem que essas doenças podem ser temporárias, mas sem uma cura podem se tornar permanentes, o que vai dar direito aí ao benefício. Então, portanto, nossa quarta doença é a protusão discal. É isso mesmo, protusão discal. A protusão discal também é uma doença que atinge os discos intervertebrais. Nessa doença, há uma distensão do anel fibroso que envolve tais discos, mas não há um rompimento dessas fibras do anel. Eles não se rompem, somente um desgaste e uma dilatação. Por causa disso, os ligamentos e outras estruturas da região com protusão são atingidos e causam dor. Todos os trabalhadores que carregam peso ou que exercem suas funções sem se preocupar com a postura podem desenvolver a doença, caso se tornem incapazes aí para o trabalho. É uma das doenças da coluna que podem gerar direito à aposentadoria por invalidez. Então, portanto, se você for se tornar totalmente incapaz, a protusão discal pode sim gerar uma aposentadoria por invalidez dentro do INSS. Nossa quinta e última, mas não menos importante, é a cervicalgia. Uma das doenças da coluna muito comuns é a cervicalgia, popularmente conhecida como torcicolo. Por isso que eu disse que é uma doença simples, mas não menos importante. Por quê? Apesar de parecer inofensiva, a doença pode afastar muitas pessoas do trabalho. Na fase crônica, ela pode ser um motivo de afastamento por até mais de 15 dias, o que gera direito sim ao auxílio-doença, que é um benefício temporário. Então, portanto, agora que você conhece as 5 principais doenças aí da coluna, que podem dar direito a benefícios do INSS, boa parte dessas dores cervicais são causadas por alterações na postura do trabalhador. Aqueles que trabalham com o computador na mesma posição por longos períodos, ou com o membro superior elevado por muito tempo, por exemplo, aí, cabeleireiros, garçons, eles devem se atentar à postura para não desenvolver a doença. As doenças da coluna podem te afastar aí do trabalho por um determinado tempo, dando direito a um auxílio-doença num primeiro momento, mas isso pode se agravar, tá? Então, portanto, essas doenças aí podem incapacitar você de forma permanente para o trabalho. Quando isso acontece, a aposentadoria por invalidez pode ser concedida pelo INSS, caso seja constatado a incapacidade na perícia médica. Essas doenças são, porém, de difícil detecção por exames, já que a espinhal dorsal é uma estrutura complexa, cheia de nervos, ligamentos, músculos e tendões, e se comunica diretamente com as extremidades. Caso você tenha um dos sintomas que eu citei nesse vídeo, procure o seu médico para orientá-lo. Ele é fundamental para analisar se a sua doença torna você incapacitado para o trabalho, podendo recomendar um afastamento. No caso aí, se for superior a 15 dias, você já tem direito a um auxílio doença, sendo os 15 primeiros dias pago pela empresa e o restante pago pelo INSS. Mas na pior das hipóteses, isso eu não desejo a ninguém, caso você seja detectado como sendo incapaz total e permanentemente, pode gerar até mesmo uma aposentadoria por invalidez dentro do INSS, sem a necessidade da justiça. Agora vamos ver aqui a experiência que eu tenho dentro do escritório de advocacia, trabalhando como auxiliar, que a gente é aí o caminho entre o cliente e o advogado, ou seja, nós passamos por todo o problema desde o início, nós enfrentamos as dificuldades, ouvimos o cliente ali, as suas
reclamações, as suas dores, né? O seu sofrimento, a sua humilhação no INSS. Para os problemas de coluna, o que eu tenho visto é que o INSS tem negado em sua maioria, o que leva sempre a uma judicialização, ou seja, leva com que essas pessoas procurem uma resposta, ou seja, elas têm o direito de ter uma alternativa, uma segunda chance, uma outra perícia, só que fora do INSS, através da justiça, para que tenha ali, para que ele possa, o médico realmente analisar os seus documentos de forma correta, o que muitas vezes, infelizmente, de forma desonesta, os médicos do INSS não o fazem. Eles não olham para a documentação médica e às vezes essa pessoa tem o direito ao benefício e acabam tendo uma negativa. Então, portanto, se o INSS negou, procure sim a justiça para ter a oportunidade de passar numa perícia fora do INSS com um médico recomendado, um especialista em perícia, uma pessoa que fez um estudo ali, mesmo não sendo às vezes da área, ela é capacitada para avaliar a sua documentação médica, que às vezes é deixada ali pelo médico. Tem havido sucesso? Sim. Em sua maioria, benefícios de auxílio-doença, porque essas pessoas têm condições de retorno ao trabalho após uma reabilitação. Na justiça, na maioria dos casos, o que tem dado a aposentadoria por invalidez é a longa espera nas filas para uma cirurgia no Sistema Único de Saúde. Pessoas ficam por meses e até mesmo por anos esperando por uma cirurgia e nesse período de tempo o juiz condena o INSS a pagar o benefício nessa longa e dura espera, uma dolorosa espera, sem a promessa de 100% de recuperação. Muitas dessas pessoas se submetem a cirurgias e algumas não podem retornar ao trabalho, tem ali um pouco da sua dor, vamos dizer assim, contida, uma melhora significativa, mas ficam condenadas a não poder mais levantar peso, fazer determinados tipos de movimento. Algumas pessoas não podem ao menos subir escadas, né? Tem que evitar choques, né? Eu digo choques mecânicos, um tombo, uma queda, para poder ali não perder, portanto, a sua locomoção. Então é um momento muito perigoso, sem contar que eles não dão a garantia. Então, portanto, você não é obrigado a estar fazendo essa cirurgia, tá? Ninguém é obrigado a fazer a cirurgia. Existe muita melhora, sim, sucesso na maioria das cirurgias, só que em alguns casos as pessoas ficam até em cadeira de roda ou em cima de uma cama. Então, portanto, muito cuidado, analise o seu caso. Em alguns casos o próprio médico já diz, não é recomendável a cirurgia no seu caso, mas você não vai poder mais trabalhar. Então, portanto, procure a justiça, tem sido uma alternativa sim, para conseguir, principalmente para aquelas pessoas que têm indicação para cirurgia ou que o médico já, logo de cara, mostra a realidade. Você, no seu caso, nem ao menos a cirurgia vai poder resolver aí, você não tem mais condições para o trabalho. Espero ter ajudado. Muito cuidado para aquelas pessoas que usam colete ou mesmo uma muleta ou o auxílio da cadeira de rodas. Se você for à perícia com algum desses apetrechos aí, leve a ordem médica, porque você pode sofrer uma humilhação muito grande. Existem aquelas pessoas que encenam. Eu já vi funcionários do INSS aqui na cidade de Jales, no interior de São Paulo, acompanhando a pessoa, depois que saiu da perícia médica, acompanhou a pessoa, sem a pessoa ver, ali na avenida, até que ela entrasse no carro, perto ali de um pet shop que tem aqui na cidade, para ver se a pessoa realmente estava mancando, fazendo uso da muleta. Então, muita atenção. Hoje o INSS tem uma visão de que é enganado a todo momento e nós pagamos por esse pequeno número de pessoas que fraudam o INSS. O que não é justo, mas nós pagamos por isso hoje. Espero que você tenha aproveitado o vídeo. Quero agradecer a sua companhia. Pretendo mudar aqui os rumos do canal no futuro. Espero ter ajudado muita gente enquanto isso. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por sua presença. Espero que você me acompanhe, porque muitas vezes as pessoas só acompanham os vídeos porque tem alguma coisa do seu interesse. Não temos uma amizade, não temos aí um vínculo formado, né? Mas eu espero que você não seja só de passagem e que você volte aqui outras vezes para a gente poder bater um papo. Deixa um comentário legal para eu poder fazer um vídeo para vocês. Lembrando que eu não posso responder o seu comentário sem prejudicar você. Por quê?
Para eu não prejudicar você, eu teria que ter o documento nas minhas mãos para eu estudar o seu caso. Também teria que ter acesso ao seu INSS para ver qual a sua condição real dentro do INSS e apresentar uma solução para você. Para você ter uma ideia, alguns dos meus clientes aqui do interior paulista, eles me ligam e com apenas 1 minuto de conversa pelo telefone, eu já falo, ó, você tem direito, você não tem direito. Existe uma pequena possibilidade, porque quando não existe, a gente devolve a documentação, a gente explica um caminho para a pessoa e fala, olha, corre atrás do seu direito, agora não é a hora. Nós não seguramos documentação, nós não prometemos nada a ninguém sem que essa pessoa realmente tenha uma pequena chance aí de sucesso. Mais uma vez, se você precisa de um advogado, procure uma pessoa que já passou por um problema semelhante ao seu, para que ela te oriente, para que ela te indique. Só para ter uma ideia, algumas pessoas perdem processos dentro do escritório que eu trabalho e mesmo assim elas indicam os nossos serviços porque são bem atendidas e sabem que não é culpa do advogado, porque você apresentou a documentação. Nós vamos enfrentar o INSS na justiça, torcendo sempre, porque se você perde, nós não cobramos nada e todo mundo sai no prejuízo. Forte abraço, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, eu sou Osias Júnior. Seja bem-vindo, esse é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações, ajudando as pessoas com o INSS, com reforma da Previdência. Não esquece de compartilhar e se inscreve se ainda não é inscrito.